O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" E estendendo as mãos para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, você conhece a Deus? Sabe qual é a vontade de Deus? Talvez nós conheçamos normas, ritos, conhecemos também o caminho da igreja, porque faz tanto tempo que eu estou na comunidade, eu faço isso dentro da igreja, tanto tempo fazendo esta função, este ministério, e talvez ainda não conheçamos a Deus, porque ainda não aprendi a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, Ele não vai olhar para nós e perguntar quanto tempo que eu estou na igreja, qual ministério que eu participo, mas a vontade de Deus passa pela humildade. A vontade de Deus vem acompanhada de misericórdia, de amor, de perdão, reconciliação, caridade. Será que eu estou vivendo isso? Essa é a vontade de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, nós também rezávamos esse mesmo Evangelho no último dia 16, no dia de Nossa Senhora do Carmo, que falava de Maria, aquela que fez a vontade de Deus. Mas olhando para este Evangelho de hoje, nos ensina a ser família de Deus. Jesus diz: "Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Esse evangelho gera sempre um pouco de questionamentos, sempre algumas pessoas querem atacar a partir desse evangelho, porque fala dos irmãos de Jesus, falando da mãe de Jesus. Jesus estava ali, estava João, o seu primo, os seus discípulos, mas quando Jesus dirige essas palavras, ele fala que o projeto de Deus não é para um grupo, mas para aqueles que querem aderir e serem, ou melhor, formarem a família de Deus. Jesus estava formando a sua comunidade, Jesus estava formando ali os seus discípulos, formando a família cristã, e fazer a vontade de Deus. Eu pertenço a essa família, a essa comunidade. E nós estamos fazendo a vontade de Deus? Estou tendo humildade para reconhecer que eu preciso me lapidar todos os dias, ser moldado todos os dias, para viver aquilo que Deus pede para mim? Pior de tudo, sabe o que é? É quando eu estou na igreja, conheço a palavra de Deus, conheço a doutrina da fé que professamos e uso para atacar os irmãos.
para desmerecer aqueles que estão engatinhando na fé, os pequeninos. Talvez eu seja um conhecedor, dotado de intelectualidade, mas o meu coração está distante de Deus. Talvez eu fique só no discurso, mas na hora que eu preciso estender as minhas mãos, acolher o meu irmão, mostrar o caminho da misericórdia, o caminho que leva a Deus, ali eu me fecho, fico fechado em mim mesmo, no condomínio da minha fé, no meu círculo que é mais conveniente, e ali eu me isolo e não faço a vontade de Deus. Mas quando eu me coloco em atitude de submissão, falo submissão, não é que eu vou ser um boneco, um fantoche nas mãos de Deus, mas quando eu o acolho com humildade, com simplicidade, e entendo que nada sou sem Deus, e entendo que eu preciso melhorar, preciso me lapidar, ser moldado, ali sim eu estou fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é meramente eu ser conhecedor da palavra. De nada adianta se eu não vivê-la. Jesus hoje no Evangelho, ele estendeu as mãos aos discípulos e mostrou: aquele que está aqui, que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, esta é minha irmã. É tão triste quando a gente vê pessoas ferindo o coração do outro, usando da palavra de Deus para os seus interesses próprios. Porque eu conheço a palavra, está escrito, e ali eu uso para os meus interesses, acabo ferindo o próximo. De nada adianta eu decorar a palavra de Deus, de nada adianta eu saber o versículo e capítulo para atacar o meu irmão. Do que adianta? Estou fazendo a vontade de Deus? Estou conhecendo o seu projeto de amor? Ou pior ainda, nós usamos tantos penduricalhos da fé, tantos símbolos, uma cruz enorme, camisetas com estampas, tenho uma coleção de imagens na minha casa. Adianta alguma coisa se eu não estou tendo humildade? Adianta alguma coisa se eu não tenho o amor comigo e o meu discurso é carregado de desprezo, de exclusão, colocando o meu irmão cada vez mais na sarjeta? Isso é fazer a vontade de Deus? De nada adianta eu usar os penduricalhos, com todo respeito, os penduricalhos da fé, símbolos, adornos, mas se eu estou distante de realizar aquilo que Deus quer através de nós. E você é esse instrumento de Deus. Esse instrumento para chegar ao coração do outro, para ajudar a curar as feridas daquele coração que está machucado, aquele coração que já tem uma história de sofrimento, de tantas marcas do passado, dores, ressentimentos. Mas eu, como conhecedor da palavra de Deus, vou lá e julgo, aponto o dedo em vez de estender as mãos, aponto o dedo para o meu irmão e digo: esse aí não tem jeito, é um caso perdido, esse aí não tem jeito mais não, é melhor excluí-lo. Jesus veio para os doentes, não para os sadios, veio para salvar os pecadores. E eu, mais do que nunca, sendo pecador, devo reconhecer que eu sou dependente do amor, sou dependente desse Deus misericordioso e que pede para mim uma nova atitude, uma nova postura enquanto cristão. Então, que essa palavra hoje, temos que ser família, temos que viver aquilo que Deus apresenta. Sim, Jesus hoje nesse contexto, Ele quer deixar uma herança, uma família que Deus sonha, uma família
que Deus projetou para que todos nós fôssemos irmãos. Não levantadores de placas, dizendo estou certo, você está errado, a minha religião é a verdadeira, a sua é falsa. Quem somos nós? Quem somos nós para julgar alguém? Se Deus unicamente nos amou. Ensina a amar. Se Deus doou o seu Filho único para nós, pecadores, para que o nosso coração fosse reconciliado com o dele, e nos garantiu a eternidade, através do sacrifício redentor de Jesus na cruz. Esse sacrifício de doação, por mim, por você. Então que você possa fazer a experiência desse amor doação, desse amor que se despojou de si mesmo por causa de você, por causa de mim. Então que nessa noite a gente possa fazer a vontade de Deus, sim, começando pela conversão dos meus lábios, que só tem julgado talvez, pela conversão do meu ser, do meu olhar que condena, da minha mão que aponta o dedo e não sabe ser misericordioso e estender a mão para o meu irmão e falar, vamos caminhar juntos, vamos seguir os passos do nosso Mestre e Senhor, porque se nós estamos juntos, fazendo a vontade do nosso Mestre, nós pertencemos à família de Deus. E concluo com as palavras de Jesus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não basta falar de Deus, preciso viver de Deus, com Deus e para Deus, todos os dias da minha pequena história. Que a palavra do Senhor nos ajude a viver a conversão, a viver o amor, a misericórdia, a santidade. Repito, a vontade de Deus passa pela nossa humildade. Tenhamos a humildade e reconhecer que eu preciso de transformação.